Dando prosseguimento aqui, quando eu fui interrompido pela memória do celular, né? Que não couberam mais dados aqui de vídeos, porque acabou a memória. Então a passagem de vez agora será para os Malawakes, ou seja, eu vou iniciar uma segunda rodada. E como eu disse antes, o jogador ele tem que entregar os peões, marcadores de combate. Ele tem que entregar os dados insumos, o dado Yauru, o dado dos deuses, e o marcador da vez, o dono da vez. Ele tem que entregar para o próximo a jogar. Então vamos lá. O próximo a jogar, no caso, agora são os Malawakes. Quer dizer, a primeira rodada terminou. Como o Malawak, o jogador dos Malawakes, é o primeiro a jogar, ele fica responsável, como eu falei no início da playlist, o primeiro a jogar fica responsável por demarcar a rodada. Ele fica com o decurso de rodadas e os peões, os pinos, marcadores de rodada. Então agora tem início a segunda rodada. O que vai acontecer nessa segunda rodada? Agora eu vou jogar esses dados. Eu vou ignorar esses valores na questão dos xamãs feiticeiros posicionados nas casas e vou jogar esses dados. Só que antes eu tenho que jogar o dado, né? Nessa questão eu tenho que jogar primeiro o dado, ou posso jogar até primeiro isso aqui, cumprir a ordem das ações. Eu jogo os dados insumos. O que vai acontecer? Vou jogar os dados insumos. Então aqui, o que aconteceu aqui? Eu tirei dois insumos diferentes. Eu tirei o caça e pesca e tirei o frutas e ervas no lançamento dos dados. Nessa circunstância, o jogador ele pode escolher qual dos dois insumos ele vai imunizar. Se ele vai imunizar o caça e pesca ou se ele vai imunizar o frutas e ervas. Pela valoração pontual dos insumos, o frutas e ervas assumiu 2 pontos. Cada carta dessa daqui, cada entreposto desse, está valendo 2 pontos, frutas e ervas. 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. Então, cada frutas e ervas, cada entreposto frutas e ervas está valendo 2 pontos. Já o caça e pesca está valendo 8 pontos. Caça e pesca, 8 pontos pela valoração pontual. Estrategicamente, o que é melhor o jogador imunizar? O insumo que vale 8 pontos para evitar que ele seja atacado, ou o insumo que vale 2 pontos? É claro que é o de 8 pontos. Então o que vai acontecer aqui? O xamã feiticeiro dos Malawakes, ele vai se deslocar do frutas e ervas para o santuário do caça e pesca. Então agora nessa rodada, os insumos do caça e pesca, que são essas 3 aqui, ó, dos Malawakes, não podem ser atacados pelas etnias rivais. Ah, mas esse sumo sacerdote do caça e pesca já está em batalhas. Não tem problema, não importa isso. Então agora pela segunda ordem, né, pela segunda ordem de ações, ele tem que jogar o dado Yauru. Ou ele poderia autorizar para a saída dos sumos sacerdotes para a batalha. Mas como tem a questão das cartas, que eu vou explicar daqui a pouco, ele tem que fazer, ele fica preso, fica vinculado e jogar primeiro a quantidade de tentativas de combate que ele vai ter. 8. Ele teve 8 tentativas de combate. Então ele vai botar 8 fichas sobre a faixa de borda, demarcando as 8 tentativas de combate que ele terá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essas duas aqui não serão usadas. E ele vai ter 8 tentativas.
Mas aí tem a questão das cartas, até porque os Masoures não tem mais recursos de combate. O que vai acontecer aqui? Essas cartas serão embaralhadas e terão que ser distribuídas na mesma quantidade das tentativas que os Malawakes obtiveram. Os Malawakes obtiveram 8 tentativas de combate. Então essas cartas que foram utilizadas na primeira rodada, que foram para o monte de descarte, elas serão embaralhadas. Como são 8 para cada, então 8, 16, 24, 32. 32 dessas cartas deverão ser distribuídas aleatoriamente, embaralhadas e distribuídas aleatoriamente entre os jogadores, para que elas voltem novamente aos combates. Detalhe, os jogadores na primeira rodada começam cada um com um maracá. 4 jogadores, 4 maracás, cada um começa com um maracá. Como já tivemos a utilização dos maracás, pode acontecer de mais de um maracá cair nessa distribuição aleatória para o mesmo jogador. Aí não importa. Vamos lá embaralhar e distribuir as cartas. Então já embaralhei e já coloquei aqui as 8 cartas referentes aos insumos. Porém, uma coisa que eu falei errado e agora eu estou retificando. No caso dos Masoures, que eles perderam todas as cartas, eles usaram todas as cartas insumos, para eles, no caso, quando acontecer essa situação, o jogador tem direito ao dobro de cartas. Então, se forem 10 tentativas, ele pega 20. Se forem 9, são 18. Se forem 8, são 16. Porque ainda sobraram cartas aqui, ó, no monte de descarte. Então, essas 16 cartas aqui, como ele usou todas as cartas dele, o Masoure tem direito a 16 cartas, o dobro. 8 mais 8, 16. Se ele ainda tivesse, como os demais têm, eles pegam só o número da tentativa. Caso o jogador utilize todas as cartas, ele fique sem cartas, ele tem direito ao dobro. Até porque sobraram cartas aqui, ó, no monte de descarte. Tem cartas que não vão ser utilizadas. Elas vão ficar no monte de descarte. Então o jogador tem direito ao dobro. Então, vamos lá. Então, recapitulando. A primeira ação já foi feita. Lançar os dados insumos. Segunda ação, deslocar o xamã feiticeiro. Eu pulei a questão do amuleto de guerra para poder lançar a quantidade de tentativas para essa questão aqui da distribuição das cartas combate. Então eu farei agora essa ação do amuleto de guerra. O xamã feiticeiro irá autorizar os sumos sacerdotes que estão nos santuários irem para as batalhas? Ah, sim, vai autorizar. Vai autorizar. Ativa o amuleto de guerra. Quem está fora das batalhas? Quais são os sumos sacerdotes que estão fora da batalha? Frutas e ervas, água potável e o milho e cereais, que estava em batalha na primeira rodada e ele fugiu das batalhas porque ele teve a imunidade dele quebrada. O jogador quer que ele volte para as batalhas? Ah, não, essa rodada eu não quero que volte. Então ele autoriza o água potável e o caça e pesca. Então bota o caça e pesca num dos entrepostos relacionados ao insumo e bota o água potável também relacionados ao insumo. Agora eu inativo o amuleto de guerra, porque eu ainda tenho um sumo sacerdote dentro do santuário. Se os 4 já estiverem em batalha, esse amuleto fica ativado, ele permanece ativado. Se o sumo sacerdote fugir da batalha, ele novamente tem que ser inativado para indicar que tem sumo sacerdote fora das batalhas. Então agora são as batalhas, as tentativas de combate, utilizando as cartas que ele obteve. Então,
ele posicionou o peão que ele vai atacar no santuário do água potável. Então, pressupõe-se que ele vai atacar com uma carta zarabatana e dardos. Aí vem a questão, ele pode atacar esse entreposto? Caça e pesca? Não. Aqui tem um clérigo, tem o sumo sacerdote. O sumo sacerdote imuniza localmente, mas ele pode atacar, por exemplo, esse, aonde só tem guerreiros. E como são os sacerdotes que estão atirando zarabatana e dardos, é a única carta que pode ser usada, né? Os sacerdotes estão no santuário, dentro do santuário. Os guerreiros estão em frente de batalha. Então ele está atacando de dentro do santuário os guerreiros rivais, com zarabatanas e dardos. Então admitamos que ele tenha atirado, os sacerdotes dele tenham atirado 5 dardos. 5 dardos que os sacerdotes estão atirando contra esses guerreiros aqui. E os guerreiros, sem saber, né, a carta que iria usar, rebateram, também defenderam com 5. Tacape na força 5. Ou seja, 5 dardos atirados e 5 dardos rebatidos ou desviados. Aí vem a questão. Foi um empate parcial. O defensor, ele ganha a batalha? Aquilo que eu já falei. As zarabatanas e os dardos, elas têm 2 tipos de potenciais. O potencial místico e o potencial equiparado às flechas. O potencial destrutivo na força 2. Nessa situação aqui, qual é o que vale? O potencial místico, para desempatar, ou o potencial na flecha 2, valoração 2, e 6 seria 6 menos 2. Seria o potencial místico, porque os sacerdotes estão dentro do santuário. Esse potencial 2 destrutivo é quando acontece a invasão. Quando o entreposto relacionado àquele santuário não tem mais aqui. Por exemplo, o entreposto aqui, o santuário aqui, é água potável. Se não tivesse mais água potável, ocorreria a invasão do santuário. Então valeria os combates, perderia o potencial místico e valeria no potencial 2 das flechas. Como os sacerdotes estão atirando dardos de dentro do santuário para o entreposto, então é o potencial místico. A zarabatana suplanta o tacape. Então, mesmo tendo 5 e 5, a zarabatana ganha. E o jogador perde os 5 guerreiros ali. 1, 2, 3, 4. Não tem 5. Então, ele conquistou a carta. Essas cartas que foram usadas vão para o monte de descartes. Eu removo uma ficha daqui. Tentativa de combate. Agora passam a ter 6. Tinham 8. Ele já jogou 2. Passam a ter 6 tentativas. Aí vem a questão. Ele já tinha 2 cartas conquistadas por guerreiros do insumo caça e pesca. E ele conseguiu conquistar mais uma com auxílio dos clérigos. Caça e pesca. Então ele conseguiu conquistar aqui, conseguiu juntar as 3 cartas do caça e pesca para a construção do primeiro pavimento de templo. Então, ele pode já construir o primeiro pavimento de templo do insumo caça e pesca. E essas cartas não contarão ponto, porque os pontos já serão contados com o pavimento de templo. Eu não marco também com esses marcadores de mandala. Então, tanto a tribo dos Marebuias quanto a tribo dos Malawak já estão numa vantagem
de terem o primeiro pavimento de um de seus templos construído. Aí admitamos agora que ele esteja atacando dessa casa, desse entreposto, para aquele entreposto. Essa é a sexta tentativa de combate. Aí ele ataca com flechas na força 4. E o jogador defende com machado também na força 4. Empate parcial. Aí eu pego o 4 do machado, potencial destrutivo, e subtraio do 2 das flechas. 4 menos 2, 2. Então, os Malawakes perdem 2 guerreiros, não 3, perdem 2. Perdem 2 guerreiros. Essas cartas vão para o monte de descartes, arrumo depois, e uma ficha tentativa é removida. Agora são 5. Então ele está atacando dessa casa, desse entreposto, aquele entreposto. E ele utiliza essas cartas aqui. As cartas utilizadas para o confronto foram espada na força 4, esse entreposto, onde está o peão marcador dos Malawakes. E a carta de defesa foi, o maracá, o feitiço de proteção do xamã feiticeiro para os guerreiros. Então, o feitiço faz com que os guerreiros atacantes percam na mesma quantidade da força, sejam feridos na mesma quantidade da força da arma que eles usaram. No caso foi 4. Então aqui perdem-se 1, 2, 3. Não tem um quarto guerreiro. Então o jogador dos Marebuias, embora eles sejam os atacados, eles conquistam essa carta. Eles conquistam essa carta. E os guerreiros dos Malawakes são feridos. Eles conquistaram a carta como atacados. Então a carta é posicionada na horizontal. Ela não é posicionada na vertical. Ela é vertical quando ela é conquistada como atacante. Aqui ela foi conquistada na condição de atacado. Os Marebuias conquistaram a carta. Quem está atacando, quem estavam atacando, está na vez dos Malawakes. Os Malawakes atacaram aquela casa ali. Atacaram dessa casa aqui, desse entreposto, para esse. Só que esses guerreiros foram mais fortes que esses guerreiros que estavam aqui. Então, ele conquistou a carta como atacado. A carta é posicionada como atacado na horizontal. Ela valerá na pontuação metade da valoração dela no final da partida. A água potável está valendo nessa partida a pontuação 4. Então ela na condição de atacado, ela vale 4 pontos. Na condição de atacante, ela vale 4 pontos. Conquistada na condição de atacado, ela vale 2 pontos, ela vale a metade. Na contagem final, essa carta aqui valerá 2 pontos e não 4. Por isso que ela tem que ser posicionada na horizontal, para diferenciar as cartas conquistadas como atacante. Porque a carta como atacante tem a valoração total. A carta conquistada na condição de atacado, ela tem a valoração parcial. Então essa carta aqui valerá 2 pontos na contagem final do jogo, e não 4 pontos. Ela sendo conquistada como atacante, ela valeria 4. Mas como ela foi conquistada como atacado, ela vale 2. E essas cartas aqui vão para o monte de descarte. E mais uma ficha tentativa é eliminada. Agora os Malawakes só tem mais 5 tentativas de combate. Então, tem 5 tentativas. O jogador vai atacar de uma casa onde tem guerreiros e clérigo. E o clérigo. E vai atacar uma casa onde tem guerreiros. Então ele tem que avisar se ele vai atacar com clérigo ou não.
e ele avisa: irei atacar com o sumo sacerdote. Então, o jogador dos Marebuias já acende o alerta. Pode ser uma arma normal ou pode ser uma arma mística. Se for uma arma mística, ou vai ser lança ou vai ser zarabatana e dardos. E a carta utilizada é a zarabatana atirando 6 dardos. Não é a força da zarabatana que é 6. É a quantidade de dardos atirados. 6 dardos atirados. E o jogador defende com espada na força 3. 6 dardos atirados, 3 dardos rebatidos ou desviados. Aí vai depender da interpretação dos representantes dos Marebuias. Então ele perde 3 guerreiros. Esse jogador aqui, o sumo sacerdote do insumo frutas e ervas, atirou 3 dardos contra os guerreiros ali. 3 daqueles guerreiros foram atingidos, os outros 3 não foram. Então ele perde 3 guerreiros daquela casa. Então ele reduziu a casa para 2 guerreiros. Essas cartas aqui serão postas no monte de descarte e a ficha tentativa é removida. O jogador ainda tem 4 tentativas de combate.